Como você está sabendo, o Gustavo Lima, sim, o cantor, teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco. E o portal Léo Dias teve aí acesso a algumas informações do motivo dessa condenação. Só para você entender, no retorno de uma viagem da Grécia, uma aeronave que transportou o cantor Gustavo Lima e outros dois investigados da tal operação Integration, a mesma que prendeu recentemente a Deolane Bezerra e sua mãe, foi o que agravou a situação do cantor sertanejo, pois para a juíza Andréia Calado da Cruz, que determinou a prisão, isso demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Pois é, esses são os começos dos detalhes do motivo aí da condenação do Gustavo Lima. Ele já foi condenado pela justiça pernambucana à prisão, mas ele não está no Brasil. Isso que vale ressaltar antes de eu continuar te informando. O Gustavo Lima não está no Brasil e, obviamente, na internet tem gente defendendo ele, mas há também acusações bem pesadas de pessoas aí fazendo comentários de que ele teria supostamente fugido para não ser preso. Vai de você saber se você acredita nisso ou não. Mas, continuando nos detalhes, no documento que o portal do Léo Dias teve acesso, é dito que intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. Pois é isso que diz o documento que o portal do Léo Dias teve acesso. E assim, a conexão de sua empresa, continua o documento, com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado. Teria escrito aí a juíza nesse documento que, no caso, levou à condenação do Gustavo Lima à prisão. É bom ressaltar, o que está sendo noticiado e foi descoberto pela Folha de São Paulo não é que o Gustavo Lima está sendo investigado, não. Obviamente, isso provavelmente deve estar acontecendo, já que ocorreu a condenação. Mas isso já passou da fase da investigação. A Justiça Pernambucana condenou o Gustavo Lima, mas nesse momento ele está em Miami. Vou trazer mais informações sobre isso para você já já, porque o Léo Dias conversou com o Gustavo Lima e trouxe alguns detalhes. Mas ainda continuando nos detalhes aí do motivo da condenação, a gente tem mais algumas coisas. Na ida, a aeronave que transportou o Gustavo e o casal de investigados seguiu o trajeto Goiânia, Atenas e Kavala. No entanto, segundo informa o portal, o percurso foi outro na volta: Kavala, Atenas, Ilhas Canárias e Goiânia. O que sugere, segundo informa o portal Léo Dias, que José André e Aisla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, que fica aí na Espanha. Ao que parece, nesse documento da juíza ainda é dito o seguinte: esses indícios reforçam a gravidade da situação e a necessidade de uma investigação minuciosa, evidenciando que a convivência de Gustavo Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade e um contexto de grave criminalidade. Pois é, isso foi aí os detalhes sobre o motivo da condenação do Gustavo Lima para ele ter sido aí condenado pela justiça e por essa juíza à prisão. É bom ressaltar, ele não está sendo só investigado, ao que parece, ele já foi condenado pela justiça. Segundo o portal Léo Dias, esses daí seriam os motivos e o que teria sido dito no documento que embasou a condenação do Gustavo Lima nessa situação toda. Agora, o que eu vou contar para você é como está sendo aí a situação, já que o Gustavo Lima não está no Brasil. E aí, como eu te
te disse, muita gente aí tá defendendo o Gustavo Lima, tá dizendo que ele é inocente, assim como a Deolane Bezerra, também tem gente que defende a inocência dela, mas por conta dele não estar no Brasil nesse momento, dele estar em Miami, há muitos comentários aí acusando ele de ter fugido do Brasil. Léo Dias, então, conseguiu conversar com o cantor Gustavo Lima no telefone e informou aí o que o cantor teria falado com ele sobre toda essa situação, que parece que também pegou ele de surpresa. Olha só, segundo as palavras do próprio Léo Dias, o que aconteceu nessa conversa dele com o Gustavo Lima. O Léo começa dizendo que foi pego de surpresa com a notícia que ele não esperava dar, que é a prisão do Gustavo Lima. E aí ele até menciona, todos sabem da relação próxima que tenho com o Gustavo. Nunca tive problemas de deixar isso claro. Logo, após saber da notícia, o meu telefone começa a tocar, diz o Léo Dias. E quem me ligava, segundo informa o próprio, era o próprio Gustavo Lima. Léo Dias informou que ele estava dirigindo pelas ruas de Recife, lugar onde ele vive, rumo à sede da TV Jornal, que é uma das filiais aí da emissora SBT, lá em Pernambuco, onde ele apresenta o Fofocalizando. O Léo ainda informa que ele ficou nervoso, parou o carro para justamente conversar com o Gustavo Lima. E aí, a primeira coisa que o Léo diz pro Gustavo é o seguinte: Gustavo, aonde você está? Sem rodeios, informou o próprio Léo Dias, o Gustavo Lima respondeu: estou em Miami, nos Estados Unidos. Ainda na matéria, ele fala que conversou com Léo Dias e que, mesmo abalado, ele pôde perceber que o Gustavo Lima, lá em Miami, está calmo nessa situação toda. E que o cantor ainda teria sido categórico, dizendo o seguinte: Léo, fique calmo, eu não fiz nada de errado e nem tem nada contra mim. Essa prisão vai ser revogada, eu tenho fé em Deus. Pois é, foi essa conversa aí que teve do Léo Dias com o Gustavo Lima sobre essa situação toda. Só que, se você pensa que para por aí, que esse é o único pronunciamento que o Gustavo Lima teve dessa situação toda, você está enganado. O que já está acontecendo é que a defesa do Gustavo Lima já entrou com um pedido de liberdade na justiça, no caso, um habeas corpus, por conta da prisão que já foi decretada, como eu informei. O Gustavo Lima e a equipe de defesa dele não esperaram e já entraram no começo dessa noite, pelo que parece às 6 horas da tarde, onde foi feito esse pedido de urgência de habeas corpus e foi encaminhado ao plantão judiciário de 2º grau. Com isso, a decisão se o Gustavo Lima vai ser preso ou não pode ser dada ainda hoje. Essas são algumas informações, são muito poucas, mas a única coisa que se tem até agora é: Gustavo Lima foi condenado à prisão, não está no Brasil, está em Miami. A web está acusando ele de ter fugido. Ele já entrou, no caso, a defesa do Gustavo Lima já entrou com o pedido de habeas corpus e talvez ainda nessa noite de segunda-feira pode sair a notícia aí se o habeas corpus do Gustavo Lima será aceito ou não, já que ele já foi condenado pela justiça. Obviamente, como você sabe, ele pode recorrer, pode se provar inocente, etc. Muitas outras coisas ainda podem acontecer, mas essas são as informações detalhadas até o momento da gravação desse vídeo sobre o caso do Gustavo Lima. Muita gente aí está realmente chocada com essa situação, porque não imaginava que o Gustavo, que é um cantor bastante conhecido no Brasil, acabaria sendo envolvido nisso. Na verdade, toda a situação já chocou desde a prisão da Deolane Bezerra, mas agora com o Gustavo Lima a situação fica ainda maior. Você acha que o Gustavo Lima é de fato inocente ou você acha que ele é culpado no que ele foi condenado aí à prisão?